Seguindo então com o livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, de Valdo Franco e Manuel Filomeno de Miranda. Parte 2 do capítulo Complexidade das Obsessões. No imenso painel dos transtornos obsessivos, apresentam-se angulações difíceis de logo serem percebidas em razão da sutileza com que se manifestam, quase sempre desconhecidas de muitos estudiosos da mediunidade e das interferências perniciosas dos espíritos infelizes no comportamento humano, são comuns na erraticidade onde a vida estua em todas as suas expressões de realidade. São muito comentados os fenômenos obsessivos nos quais o paciente encarnado experimenta a injunção danosa do seu adversário, que o submete à dominação lastimável, exaurindo-o ou elevando-o ao desvio comportamental ou mental. São igualmente numerosos os casos em que as mentes atormentadas da terra, angustiadas pela saudade ou dominadas por outros sentimentos, fixam-se em alguém desencarnado, iniciando-se um processo de perturbação que o angustia em face das descargas doentias dos pensamentos que lhe são direcionados pelo deambulante na retaguarda física. Sucede que o sentimento, apaixonado, inamistoso ou revoltado, emite ondas desestruturadoras que atingem aquele a quem são direcionadas, dando lugar a transtorno obsessivo desencadeado pelo ser físico contra o espiritual. Vou reler. Emite ondas desestruturadoras que atingem aquele a quem são direcionadas, dando lugar a transtorno obsessivo desencadeado pelo ser físico contra o espiritual. Então, é o ser encarnado que prejudica o ser espiritual. Tem disso. Sabiam? Pois é. Durante o sono, ele incomoda aquele que está no plano espiritual. A mente, onde quer que se manifeste, emite vibrações que são captadas consciente ou inconscientemente, produzindo a inevitável sintonia que lhe corresponde ao teor vibratório. Quando se trata de mensagens edificantes, ditadas pelo amor e pela amizade, pelos sentimentos de gratidão e respeito, lenificam, estimulam, recarregam as forças e inspiração àquele que as recebe. Da mesma forma, as emissões de desgosto, de vingança, de ressentimento e ciúme, de amargura e ódio repercutem no âmago do destinatário, produzindo desgaste, irritação, distonias nervosas, especialmente por causa de suas matrizes morais, que permitem a sincronização e captação das mesmas. Pode-se, portanto, afirmar que existem obsessões de encarnados em relação aos desencarnados, afligindo-os e infelicitando-os até o momento em que a misericórdia divina providencia as soluções compatíveis. Capítulo igualmente doloroso diz respeito aos graves fenômenos de perturbação provocada por uns desencarnados em relação a outros igualmente fora da indumentária material, ocorrendo a desencarnação de alguns espíritos endividados que não lograram recuperar-se dos males que causaram durante a viligetura carnal, antes permaneceram vinculados aos seus adversários, domiciliados no além-túmulo, são recebidos pelos seus verdugos logo a partir do momento em que ocorre o fenômeno mortis, dando prosseguimento à triste saga da enfermidade espiritual. O intercâmbio nefasto apresenta-se, no entanto, mais complexo, especialmente quando espíritos técnicos em perturbação de outras mentes, fixados na perversidade e na loucura da prepotência, acreditam-se poderosos, capazes de gerir vidas, supondo-se portadores de poder para executar os planos hediondos em que se comprazem, tornando-se verdugos de outros desencarnados, inexperientes, irresponsáveis, passando a obsediá-los propositadamente. Então, meus amigos, tem obsessão de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado e de desencarnado para desencarnado. E completo eu. E não existem também pessoas encarnadas que infernam pessoas encarnadas também? Perseguem de todas as formas? Nós somos um problema, temos que aprender
a sermos mais fraternos. Mas vamos continuar. É lamentável o espetáculo inditoso quando essas vítimas permanecem mentalmente aprisionadas à vontade férrea dos seus algozes, vampirizadas, hebetadas, ignorando a ocorrência desditosas. Não se trata, com certeza, de inocentes espirituais que se tornaram vítimas da crueldade, embora a divindade não necessite de recurso de tal monta a fim de auxiliar os causetas na sua recuperação. Não obstante, a alucinação que decorre do despautério desses perturbadores leva-os à posição de braço da justiça, esquecendo-se que a mesma educa e reeduca, liberta e conforta, sem utilizar os métodos violentos que a sua ignorância em relação às divinas leis engendra. A obsessão, produzida por um espírito perverso sobre outro indigente e atormentado, constitui terrível ocorrência na vida fora do corpo físico. Em casos dessa natureza, a crueldade dos insanos perseguidores alcança o clímax quando os utilizam para fins inóbeis, tornando-os instrumentos das suas maquinações contrárias à ordem e ao bem, em ação psicopatológica tormentosa, induzindo-os aos molestamentos de outras criaturas humanas ainda reencarnadas. É o que eu falei, encarnado perseguindo encarnado, mas neste caso, estimulada por um desencarnado. Em razão da densidade vibratória de que se encontram revestidos, esses espíritos submissos, com mais facilidade podem alcançar as paisagens mentais e físicas dos seres humanos, a eles, imantando-se, tornando os intermediários dos programas de vingança daqueles que, por sua vez, os infelicitam. Pode-se considerar que se trata de um fenômeno obsessivo e obsidiante, porque ao tempo em que sofrem a injunção doentia, tornam-se instrumento afligente obsidiando outra pessoa. Existem, meus amigos, muitos crimes praticados assim. O obsessor quer atingir uma pessoa, esta não lhe é, ele não consegue acesso a essa pessoa, o que ele faz? Ele pega uma outra pessoa, influencia essa outra pessoa para que essa ofenda, magoe, prejudique essa outra pessoa. Então precisamos estar sempre atentos, vivendo no bem, para que possamos estar protegidos dessas situações. Mas vamos continuar. Quanto a essa nefanda ocorrência tem lugar muito mais difícil, torna-se a recuperação do paciente encarnado, porquanto, ignorando-se qual é o agente real da problemática, alcança-se apenas aquele que o constringe, sem atingir-se aquele outro que é o ser constritor. A gente prende o criminoso, mas o espírito que provocou a situação, o ser humano não consegue prender. Nesse painel de ocorrências dolorosas, degeneram-se os sentimentos de compaixão e misericórdia, tendo vigência o ressentimento e a revolta, que mais agravam a situação infeliz. O conhecimento de tal fenômeno degenerativo contribui para que todo aquele que deseja auxiliar os sofredores aprisionados nas malhas das obsessões, melhormente se equipem dos valorosos recursos espirituais para socorrer aqueles que se encontram envolvidos na terrível trama, ungido de amor, piedade por uns e pelos outros. Buscando-se entender a trama perversa, com o discernimento da caridade, logo a inspiração do amor dilui quaisquer sentimentos contrários que podem gerar incompatibilidade com a terapia curadora, libertando-se do agente próximo que vai esclarecido quanto à situação em que se encontra para atingir-se o gerador dos gravames. Quase sempre esse espírito vingativo é hábil na arte de simulação. É conhecedor dos recursos hipnóticos de que se utiliza para submeter as vítimas desencarnadas. Tem consciência do que está fazendo, no que se compraz. É destruidor inveterado, está a saldo da própria loucura. A oração intercessória, as vibrações de bondade fraternal, sem censura nem puritanismo, os valores morais enriquecedores, constituem os valiosos medicamentos utilizados pelo amor para o entendimento e o diálogo que possibilitam a sua mudança de atitude para um comportamento edificante e felicitador. Acreditando-se feliz por perseguir, é desditoso
e fazê-lo entender essa realidade deve constituir o motivo básico da conversação espiritual entre o psicoterapeuta de desencarnados e o obsessor. Psicoterapeutas de desencarnados é aquele que costumam chamar de doutrinador. Mas vale observar que para ser doutrinador tem que ser um espírito elevado. Não somos qualquer um de nós que consegue. Então, melhor psicoterapeuta de desencarnados. Ademais, a ajuda das entidades venerandas faz-se relevante e fundamental pela inspiração que proporcionam e pelos excelentes recursos que dispõem, não conhecidos pelos que dialogam com os irmãos infelizes da espiritualidade inferior. Jesus, por fim, é sempre autoridade a ser evocada em qualquer situação, de modo a conseguir-se êxito em qualquer problema de obsessão ou de outra natureza. Meus amigos, Jesus, aquele que desobsediou centenas de pessoas quando esteve andando entre nós. Por hoje ficamos aqui. Aguardo todos em breve.